Então, queridos, bora continuar, bora para mais uma aula do Guia Prático e hoje nós vamos falar da taça, não é? Que se você for dar uma taça dessa para a senhora Pombogira, ela vai olhar para nossa cara e vai falar: negócio simprinho, né? Negócio simprinho, né? Negócio, né? Porque hoje, né, nós temos assim as taças elaboradas, bonitas, cheias de coisas, tal, tudo mais. Mas tudo isso, não é que às vezes a gente, nós trazemos esse mimo para as nossas senhoras, né, que elas têm uma taça decorada, uma série de coisas que hoje, puxa vida, né, o quanto que a criatividade chega a pontos que são encantadores, não é? Mas na verdade o que isso aqui tudo significa, não é? Porque nós estamos ali ministrando uma bebida, fazendo algo que é tão importante que ela pede, que faz parte dos elementos dela. E para que esta bebida, tá bom? Para quê? Vamos começar primeiro com o princípio do líquido que entrou aqui dentro. Então normalmente Pombogira, quando bebe, ela vai pedir ou champanhe ou vinho. Algumas gostam de tomar gin, outras gostam de tomar cerveja. Enfim, cada uma escolhe uma bebida, outras gostam de martini, enfim, elas vão pedir uma bebida. Esta bebida vai adentrar aqui. E o que isso significa? O que é essa bebida aqui? Bom, essa bebida, seja qual for, ela contém um teor de álcool. Esse álcool que essa bebida contém, ela entra como um fator limpante do ambiente e limpante também, principalmente de cargas negativas que muitas vezes o consulente está trazendo, cargas negativas, forma dele pensar que estão trazendo uma crença limitante para aquela situação. Então, o que ela faz? Ela vai usar esta bebida, que pode ser, como eu estou dizendo para vocês, qualquer uma, e vai fazer com que haja esta transformação, tá bem? Tanto que se vai conversando com ela, ela vai sempre combinar o líquido que está aqui com o cigarro, que é exatamente o elemento sopro, o elemento de afastar mesmo a negatividade, afastar os problemas, afastar ali as coisas que esta pessoa pode estar vivendo naquele momento, aquele problema, e com isso ela está fazendo toda a sua limpeza. Muitas vezes ela já está com uma rosa na mão, ou muitas vezes ela pede: traga-me rosas. Por quê? Porque ali ela vai fazer seus banhos, muitas vezes ela pede para colocar as pétalas numa bacia, num recipiente, ela mesma macera, muitas vezes ela derrama o líquido ali, coloca um pouco do seu perfume e com isso ela vai fazendo todo um caminho para dar ali para aquele consulente e realizar com aqueles elementos a sua magia, tá bem? Mas vocês verem a importância que muitas vezes entra até num banho a bebida para trazer esse fator limpante, trazer esse fator agregador aí de afastar esta negatividade, perfeito? Então muitas vezes as pessoas falam: puxa, a senhora Pombogira bebe, né? Ela bebe, mas ela está trabalhando você. E claro, quando ela pede uma champanhe, uma bebida doce, uma bebida à base de vinho, uma bebida que traz o quê? Esse sentido, como eu disse, até porque o vinho, a champanhe, ela passa por, a fruta passa por um processo muito transformador. E esse processo transformador faz toda a diferença também neste processo de limpeza da qual está chegando aí vocês, perfeito? Então isso é que é o bacana de toda essa história, que é fazer o processo transformador e trazer este recipiente aqui, né, esse líquido, né? E essa taça ela já começa representando isso, porque é ela que recebe, né, este líquido. E com isso, claro que se vai trabalhando, vai centrando as consultas, vem um consulente, vem outro, ela divide muitas vezes a sua bebida para trazer esse fator agregador, esse fator sintonia mesmo, seria exatamente isso. Afastar a negatividade, trazer o fator sintonia com ela, e com isso fica muito mais tranquilo de se trabalhar aquilo que é preciso com esse consulente, como ele ouvir os conselhos, atender, fazer a parte dele, não é? Porque dentro de uma consulta tem o trabalho dela, mas tem o trabalho
do consulente, perfeito? Que ele precisa fazer. Então fica aí essa bebida como este grande elo, já fazendo todo este fator. Fora isso, é muito importante que se tenha mesmo este símbolo, que é o símbolo do ventre, o símbolo da geração. Porque como está aqui, ó, o símbolo da união e da receptividade, até por isso que ela está aqui com uma taça, então às vezes ela oferece, às vezes, como eu disse, ela derrama no banho para a pessoa, é um fator realmente de receptividade. Então, e qualquer líquido cabe nele, qualquer líquido, e adquire essa forma, né, redondinha aqui, adquire isso. E tanto no casamento, sempre, né, no cigano se usa só uma taça, nos convencionais usa-se 2 taças, não é, que se entrelaçam, dizendo o quanto estamos ali entrelaçados e unidos neste momento para o propósito do qual foi ali seguido, não é? E a taça é o símbolo mesmo do sagrado feminino, o símbolo aqui do ventre. Então, tudo que é pedido para essa senhora Pombogira, o que ela faz? Vou trabalhar a negatividade que está ali se achegando e querendo atrapalhar, então ela afasta com o álcool da bebida, né? Junto com isso, vou dar mais uma ajuda, que é o fator do sopro, que ela usa aí, que eu já estou me antecipando e contando para vocês, o fator do sopro, que afasta essa negatividade ali da pessoa, e quando a pessoa já vem conversando, ela já vem aqui, ó, trabalhando a geração deste pedido, a geração deste caminho, perfeito? E usado para conter o vinho, água e demais líquidos que forem usados no rito. Ele também, a taça também vai para o altar, e dentro do altar é para sim celebrar aquela deusa, é o elemento água que traz a geração, é o trabalhar das emoções das pessoas e de todos que estão envolvidos dentro daquele trabalho. Então essa água, ela está aí para trazer a renovação das emoções. É por isso que quando terminamos o nosso trabalho, seja ele de umbanda, cigano, ou seja ele qual for, o que acontece, nós sempre estamos como satisfeitos, porque as emoções foram renovadas, os caminhos foram renovados, aquilo que precisava ser gerado foi, e com isso traz ali todo este caminho. Então ele é um receptáculo mesmo de forças espirituais, e a sua finalidade principal é a concentração. Se nós estivermos trabalhando na bruxaria, ele está no polo energético oeste, aonde está exatamente, né, os elementos elementais da água, do qual nós invocamos para fazer o que? O seu trabalho, o entrar com o elemento água, trazendo a geração e o equilíbrio também dessas emoções. Então, está lá em oeste. Se tiver no nosso altar, está no nosso altar, e ele está fazendo a sua função, que é cuidar. Se está na mão de Pombogira, ela sabe que é um elemento que representa o ventre, afastou a negatividade. O que você quer gerar? Vamos gerar. Então ela traz a força da geração que está aqui. Perfeito? Que é esse símbolo. Então ele é associado às forças do feminino, às forças do universo, da beleza, da emoção, não é? É o amor, a compaixão, o instinto, a intuição. Porque quando trabalhamos com água, principalmente nas taças, elas são o quê? Condutoras dessa intuição, condutoras daquilo que precisamos, e quanto mais ingerimos desse líquido, mais essa energia condutora ela flui, tá bem? E uma coisa que é bem bacana é o que, ó, na vertical, como ele tá aqui, tá bem? Ele representa o útero aberto. Se está na posição invertida, simboliza o nascimento e a realização. Exatamente, porque quando nós vamos, né, nossos bebês vão aqui sair, tem sim, não é? Abre-se aqui essa nossa bacia para dar abertura para que este bebê ele passe, né? Ele venha a nascer, ele venha a ter todo este caminho. Então, a partir do momento que ele recebe e começa uma geração, vai chegar uma hora que essa geração ela vai ter que nascer. Então, é o símbolo disto mesmo, que é trazer. Então, agora você imagina isso na mão desta senhora, fazendo todo este caminho, o caminho da geração, o caminho de você pediu, vai nascer.
vai nascer, eu vou trazer ali todo este caminho, trabalhando as suas emoções, trabalhando aquilo que você sente e aquilo que você pensa. Perfeito? E isso é muito importante. É sim um receptáculo de forças espirituais e sua finalidade principal é auxiliar na concentração do círculo e brindar aos deuses, tá bem? Na concentração do círculo, como eu disse para vocês, quando nós vamos fazer um círculo num ritual de bruxaria, nós chamamos os elementos do ar, do fogo, da água e da terra. Cada um tem o seu quadrante, cada um faz parte de um ponto cardial. A água faz parte do ponto cardial oeste, da onde tem exatamente essa concentração espiritual que eu falei para vocês, os elementos elementais da água. E com isso, tem todo o seu trabalho e todo o seu auxílio na realização daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos conjurando e pedindo, para que haja o quê? A realização plena. E dentro deste caminho, essas senhoras pombogiras dominam isso, tá bem? Mas quando elas estão trabalhando com uma taça, que elas estão aqui bebendo, conversando e todo mundo acha que ela tá lá porque é simplesmente um objeto que tá na mão dela e ela tá ali, não é? Olha lá, ela já tomou 10 taças, como que esse médium vai ficar? Vou dizer para vocês, para ela continua trabalhando a geração daqueles que foram pedir algo para ela. O álcool está fazendo o que é devido, que é limpar e harmonizar e trazer o bom caminho, e com isso o que se tem? A harmonia, se tem o caminho que se deseja, se tem a plenitude da qual estamos buscando. Então é uma senhora aí que sabe exatamente trabalhar com esta força de realização. Muitas vezes o que Pombogira faz? Ela coloca champanhe, coloca uma rosa dentro e muitas vezes coloca açúcar por cima e pede para você colocar os seus pedidos. Exatamente desse fundamento, que é o quê? Trabalhar com a beleza, com a geração, que é de mais belo e mais bonito, e a partir daqui trazer a geração daquilo que é preciso. Pronto, está gerado, tá bem? Não vai demorar muito, vocês sabem que vai nascer aquilo que vocês pediram dentro deste caminho, com a espiritualidade, dentro desses pedidos que essa senhora aí foi feito para ela. Então, hoje eu tenho certeza que a taça, ela ganha toda uma outra virtuosidade, vamos dizer assim, em relação a estas senhoras, não é? Porque muitas vezes a gente olhava e achava que, é um elemento que ela está usando ali na mão. Outros sim tinham consciência, nossa, ela pode pedir água, ela pode pedir vinho, ela pode pedir champanhe e ter este seu material, mas agora vocês sabem que é uma ferramenta de geração de pedidos e principalmente de afastar energias negativas que podem atrapalhar esta geração. Ela vai trabalhar super bem dentro deste mistério e dentro desse mistério vai ter toda a alegria, todo o compreender. E é por isso que quando agora vocês estão entendendo os elementos de poder desta senhora Pombogira, vocês estão vendo que por que as magias dão certo. Perfeito? Olha, se ela tivesse que trabalhar somente com a taça dentro de um pedido, sensacional. E aí quando ela agrega os elementos, que ela fala, olha, vamos lá, vou fazer um feitiço aí para você, vamos lá, você pediu, vamos fazer. Então eu quero 7 rosas vermelhas, eu quero uma champanhe, eu quero 7 cigarros, e dentro disso vocês vão ali, que acho que a única coisa que muitas vezes ela não pede pra gente é coloque frutas para mim, ok? Frutas, normalmente para Pombogira, frutas vermelhas, né? Maçã, morango, frutas vermelhas, framboesas, ai delícia, e ali, ok. Então você foi lá, ajeitou aquela oferenda para ela, as frutas, num prato bem bonito, colocou os cigarros em volta, 7 cigarros, com as velas e mais as rosas, perfeito? Se agora você analisar, né, e a taça tá lá, do ladinho, prontinha lá, com a champanhe que ela recebeu, e aí agora você analisa, vamos analisar esta oferenda, que é muito simples e que todo mundo já fez ela para pedir alguma coisa para Pombogira, perfeito? Exatamente. Vamos lá, minha amiga, ajuda aí, ajuda eu, vamos lá. E aí o que ela coloca?
Então, vamos analisar. Vocês colocaram o cigarro, que representa os elementos elementais do ar, tá bem? E fora isso, um grande afastador da negatividade também. Colocou-se a vela, elementos e elementais do fogo. Tá ali o fogo transformando tudo o que é preciso. Colocar a taça com champanhe ou com vinho, elementos elementais da água e esse elemento, esse fator geração que entrou aqui dentro. Que vocês estão achando que a geração vai estar nas frutas que vocês compraram. A fruta é a terra que fez aquela geração, fez com que aquela fruta crescesse e desabrochasse e que a partir dali que está dentro da oferenda, as recompensas chegarão. É a certeza que a recompensa chegará. Então, tá ali, a recompensa chegou. Mas aonde está o feitiço de fato? Na taça com a champanhe. Sensacional. Às vezes ela fala, bota lá seu pedido no meio da minha maçã lá, bota lá, que eu vou ver ali. E aí a gente vai lá, corta a tampinha, tira miolo, coloca o pedido, ai, me ajuda, eu estou precisando. Ok, mas a geração de todo o pedido estava no líquido com a taça. E que muitas vezes até as pessoas esquecem de pôr, né? Esquecem de colocar. E era para exatamente aqui, o grande receptáculo, o útero, que vai gerar aquilo que você precisa, perfeito? E que tinha que estar ali ao lado desta oferenda, deste grande agrado que você já estava ali fazendo para ela, que estava no resultado. As frutas é o resultado de tudo isso, perfeito? Mas você usou o elemento ar que estava no cigarro, o fogo que estava nas velas, as rosas que eu expliquei para vocês, que é nosso elo realmente dos pedidos que já subiram, estão lá fazendo parte do jardim espiritual e já foi recebido. E aí entra a bebida, o elemento água, entra o fator limpante, entra a geração e as frutas que elas vão entrar ali como o que? O resultado final. O resultado final que é a certeza de que tudo já deu certo. Perfeito? Então, trouxe para vocês aí o mais simples de tudo, mas aonde que está mesmo toda a geração? Na taça. Não é lindo isso? É lindo demais, não é? E aí agora, quando vocês olharem para os altares de vocês, ou quando a cigana pede, olha, eu quero a minha taça, não esquece a minha taça, porque ela usa muito a taça dela, e tem que ficar na mesa, nossa, que significado que agora não vai ter. Por quê? Porque ela está ali dizendo, é aonde você vai colocar os seus pedidos e a sua geração, e eu estou pronta para te ouvir e para te atender. E com isso, está lá a água sendo a grande condutora de tudo isso, e você recebendo tudo que é preciso, que é que você pediu. Então, quando eu coloco os elementos dentro do meu pedido, esses elementos eles vão me trazer o resultado daquilo que eu desejo. E esse resultado depende exclusivamente de você. E que agora você entendeu quais são os elementos da magia e dentro desses elementos você vai colocar todos para que tudo venha a dar certo. Então, tá pronto aí como fazer o feitiço, como fazer o caminho, como colocar isso da melhor forma para dar certo. Perfeito? Tá pronto, está feito ali. Mas aonde que é gerado? Na taça. Perfeito? É sensacional, realmente agora vocês olharem, às vezes elas pedem, coloca meu perfume, coloquem, elemento ar, se ela está pedindo, coloca perfume nas rosas, ela está pedindo para perfumar essas rosas, é para trazer novas ideias para você, novas ideias, é trazer a criatividade, porque as notas do perfume despertam esta criatividade, despertam o caminho, às vezes trazem esta força de realização feminina, que às vezes se perde sim, mediante toda a nossa correria, todo o nosso dia a dia, mas quando ela pede para colocar, ela está devolvendo tudo isso, e claro que vai fazer parte ali deste elemento da magia. A rosa vai trazer este brilho e embelezar para você. O fogo que vai estar nas velas, principalmente as velas vermelhas, elas são este fator que trazem o vigor, o desejo de vencer, o desejo de lutar pelas coisas. E a água entra como a grande geradora de tudo isso, super fofa.
Super fofo, e às vezes a gente nem olha para ela direito, né? Você fala assim, eu não vou olhar direito, mas a pombagira pediu, eu vou pôr lá! E aí você coloca lá. E muitas vezes você acha que a geração está exatamente na troca, que é a oferenda. Que é, às vezes, colocar 7 qualidades de frutas e frutas vermelhas para ficar um prato super bonito, perfeito? As frutas representam a realização daquilo que você pediu, porque elas são os elementos elementais da terra. Se você fizer a troca de acordo, está feito. E com isso, o que está sendo gerado aqui vai nascer para você. É exatamente isso. Não é sensacional? Sensacional. Sensacional. Ganha toda uma outra dimensão. Porque agora, quando nós olhamos para as taças, os cálices, por exemplo, quando a gente vê o cálice dentro da missa que nós vamos fazer lá, a comunhão, perfeito? Então, quem passou pela primeira comunhão, a partir dela, não é? Desde que você se confesse, eu confesso para vocês que eu não lembro quando eu me confessei pela última vez, não sei, não sei, sei lá. E não me interessa também. Ok, então você foi lá, então é oferecido para você o corpo e o sangue de Cristo, correto? Então, o que isso quer trazer? A geração dentro daquele caminho de fé, e que você entenda o sacrifício que Jesus fez para que você tivesse este momento na terra, este momento de realização, ok? Esta é a força realmente de você passar por aquele momento de passar, de tomar mesmo, receber aquela hóstia, aquele momento. É um momento sagrado, tá bem? Eu só não me lembro, tá bom, gente? Mas sem problema. E dentro disso, vamos continuar. Quando você olha agora, que você vai olhar o fator, puxa, eu cheguei numa festa cigana, eu vi tantas taças no altar, você fala, nossa, mas para que tanta taça? Às vezes foi pedido, e dentro daquele rito que é feito, era um rito, por exemplo, de geração. Pode, por exemplo, ter muitas taças quando tem, hoje nós vamos fazer um rito para que abra caminhos no caminho do amor, para que você encontre o seu amor, perfeito? E aí você olha assim, dentro deste seu caminho, e aí você fala, pra que tanto, né? Pra que tantas taças? Então, as taças estão lá fazendo toda a sua geração, fazendo toda essa transmutação necessária para gerar os pedidos. Então, a água é a grande condutora de tudo isso, e a água está lá fazendo o seu caminho sabe, versatilidade e de boa esperança, tá bem? Então, muito do que é pedido é feito, é colocado e, claro, não é? Tem esse condutor que são a água e que são as taças e que faz toda a diferença ali, não é? Muitas vezes nós estamos sim nas mazinas, nós estamos vendo nossas ciganas pedindo chayu, não é? O chá cigano, que elas estão tomando, estão fazendo lá as coisas e estão exatamente trabalhando junto com os seus consulentes. O chai vai à base de frutas, não é? Mas é para trazer o quê? A realização daquilo que elas pediram. Isso, a pessoa está pedindo e bora fazer a realização, bora fazer. Mas aqui está o quê? O símbolo da geração. Então, isso aqui, muitas vezes a gente olha e acha que é só um objeto, e ele, na verdade, não é um objeto. Ele é um caminho realmente de realização, ele que está fazendo a geração. Então, o pedido é feito, o pedido, quando ele é atendido e aceito, vai ser gerado e vai ser ali, chegado até vocês. E tudo isso é caminhos de você entender. Se nós estamos num rito, num círculo dentro da magia, dentro da bruxaria, a água vai estar no oeste, fazendo sim todo o seu caminho e trabalhando as emoções das pessoas, porque muitas vezes o que atrapalha de você alcançar os seus pedidos, alcançar o seu caminho, é o quê? É sua emoção, é como você está se sentindo diante daquela questão. E muitas vezes é o que atrapalha. E muitas vezes o que a gente escuta? Eu penso assim porque eu tenho que pensar realista. Aí você fala, Senhor Jesus, tem de misericórdia. Graças a Deus tem a água que vai fazer essa transmutação. Graças a Deus. E a água vai estar lá fazendo essa transmutação, trazendo todo um caminho. Por quê? Porque os outros elementos, o ar que traz essas novas ideias, essa criatividade, ele precisa que você esteja aberto a essas novas ideias.
O fogo, ele vai te mostrar, olha, transmutei aquilo que estava te atrapalhando, anda, segue, vai. E a água fala, confia, confia. Porque você vai chegar na Terra e vai ter que ter a realização disso tudo. E dentro dessa realização, traz todo o caminho e o bem-estar, traz toda esta força motivadora. E é isto que vamos ali colocar dentro deste caminho. Então, para vocês verem, não é, a força que a taça e a água, e o vinho ou a bebida, ela faz aqui a diferença. E como eu disse, ela é o que estreita laços entre senhora pombogira ou a cigana, ou quem estiver trabalhando com uma taça, não importa neste momento, mas que ela faz este enlace. E este laço de confiança também é um fator transmutador e que vai sim auxiliar para que se chegue no pedido. Porque muitas vezes a pessoa pede e aí às vezes a gente fala, tenha fé, criatura. E aí ela fala, não, se eu tiver fé eu posso me machucar, porque se não der certo, já não deu, tá? Porque ela já ferrou com o pedido, tá bom? Já ferrou, já foi. Mesmo assim ainda tem uma tentativa, que a água venha transformar. Então muitas vezes, quando nós conseguimos fazer com que a pessoa entenda e dilua toda esta forma, esta rigidez, essa resistência em relação a isso, porque ela coloca como, nada, se eu me decepcionar, eu não fico triste. Para com isso, é uma resistência desnecessária. A água, ela está ali tentando exatamente fazer isso, tirar essa resistência necessária, tirar essa forma negativa de pensamento. E com isso, está feito. Então, muitas vezes, quando vocês olhavam e era um fator agregador, esse fator agregador, ele é um fator que traz a conciliação e é o que faz a geração, porque aqui, quando você pede, quando ela pede, faz seu pedido, está gerando, faz seu pedido, elemento ar com elemento água ou bebida, ok? Quando se termina, é a geração que é realizada, perfeito? Então, este é o elemento que faz isto. E tudo que colocar aqui dentro se molda. E esse também é uma lição, que muitas vezes as coisas, quando nós estamos dentro de situações ou de caminhos ou tudo mais, o que acontece com tudo isso? Nós não se molda, não é? Essas são as questões e os pensamentos com suas crenças limitantes. E a água, ela vem pedindo exatamente para que você se adapte a isso, que você venha trazendo este novo meio de se moldar, de ver, de ter um outro olhar, de fazer com que, puxa, não é que você precisa confiar em ninguém, mas você pode muito bem confiar em você. E é por isso que o que depende de mim sempre será feito. E o que depende daquilo para eu conquistar aquilo que eu desejo, está feito. É o laço de amor e de caminhos que você acabou de fazer com você, simplesmente com você. E que está representado neste objeto. Esse objeto que é este símbolo, que é a taça. Você entender? Essa é a taça, este é o caminho e esta é a forma de realização das senhoras pombogiras, e que eu tenho certeza que ninguém explicou, né? O que significa a taça? A taça é um objeto que elas usam lá para beber as coisas, claro que é, a gente sabe disso, tem um objeto aqui, mas não é isso, ele vai muito, muito, muito mais além. É a combinar mesmo. Então, quando vocês olham para uma senhora pombogira e vocês veem ela com o cigarro, com a taça na mão, muitas vezes com taça e rosa na mão, que muitas vezes ela gosta, né? Ter uma rosa na mão, o cigarro e mais a taça, todo mundo acha, olha, ela está provocando a sedução. Será? Será? Será que ela precisa provocar algum tipo de sedução? Ela sabe como fazer, gente. Ela sabe. Ela está lá para nos ensinar. É que muitas vezes estamos tão preocupados em pedir, resolver, colocar coisas externas que estão nos atrapalhando, que esquecemos às vezes de puxa, ou será que seria falta de educação perguntar para ela? Senhora, o que significa esse seu símbolo que é o cigarro, esse seu símbolo que é a rosa, este símbolo que é essa taça? Não seria um fator desagregador ali? Tenho certeza, meus clientes, que o que perguntamos para a pombogira no fator de ser agregador,
e principalmente dos seus conhecimentos, para que nós possamos sim compreender o seu mistério, elas vão explicar. Por que que elas vão explicar? Até porque se fez um mito que Pombogira, ela é aquela que sempre está trocando favores por sexo, não é? É como se ela tivesse que sempre estar emprestando da sua sedução para se alcançar aquilo que o outro quer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nos nossos últimos estudos, principalmente em Senhoras Pombogiras, as ciganas, o que que nós descobrimos? Quase todas foram sacerdotisas, quase todas. E aí você fala assim, puxa vida, mas elas usavam sim do seu poder do ventre, o poder da geração que nos foi dado para beneficiar o outro. E isso que é que sofreu a deturpação. Isso é o que sofreu aquilo que está errado para minimizar a força de realização de uma mulher. Pará-la, vamos colocar assim, pará-la. E não é isso. Então, se eu falar assim para vocês, será que importa hoje? Minha resposta é não. Por quê? Porque essas senhoras, hoje, elas se importam muito mais em que vocês compreendam como vocês devem ter e trabalhar e a conduta do qual vocês devem ter mediante uma outra pessoa, do que, não é? Achar que ela foi algo numa vida passada. Não importa. O que importa é que hoje, e isso é o mínimo que nós temos que ter, vocês compreendam que os elementos dela de poder, como eu estou explicando aqui para vocês, os elementos de poder, como eu falei da rosa ontem, hoje eu estou falando da taça e amanhã eu vou falar do cigarro, eles são elementos que representam os 4 elementos, até por isso que eu coloquei 4, representam esses 4 elementos, os 4 elementos que compõem todo e qualquer ritual, seja ele dentro da Umbanda, da bruxaria, dos ciganos, da igreja, não importa aonde se esteja. 4 elementos vão fazer parte deste caminho. 4 elementos vão fazer parte de algo que vai transformar e mudar todo um caminho. Até porque os elementos elementais do ar, eles estão para trazer o quê? Novas ideias, alegria, posicionamento, fazer com que algo que você está assim, às vezes, olhando para o nada, você surja uma ideia inesperada. E essa ideia inesperada que é o fator determinante de muitas coisas que, nossa, te dá super starts, perfeito? O único problema é que entra a crença limitante. Qual que é a crença limitante? Ah, isso é coisa da minha cabeça, aí não faz nada. Ok. Você não faz nada, a situação que era para ser mudada e transformada, o que acontece com ela? Fica do mesmo jeito. E aí veio até as ideias, veio até o caminho. E aí você está lá do nada, parado. Nossa, não acontece nada na minha vida. É claro, veio as ideias e você não fez. Lógico, não ouviu. Ah, mas se é coisa da minha cabeça, então cata essa cabeça e bate na parede. Perfeito? Por quê? Porque se entra novas ideias e você não escuta, para que serve? Ok? E é isso que os elementos elementais do ar estão correndo. Vamos, traz as ideias, coloca em prática, vai! Por quê? Porque os elementos elementais do fogo estão esperando você dar o primeiro passo. Vai! Começa a colocar em prática, começa a fazer alguma coisa, não é? Não vai sair uma situação diferente, fazer a mesma coisa todos os dias. E vou dizer uma coisa, reclamar também para os elementos elementais. Você entendeu? Eu fico imaginando ele, chato. Nossa! Por quê? Porque não se compreendeu. Então não adianta. E vocês imaginam? E aí, olha só a espiritualidade como é brilhante, eu adoro ela, adoro! Aí vamos ali pegar então esses espíritos que se dispõem a vir a favor da humanidade, trazer um conselho. E junto com elas vem novamente os 4 elementos, novamente vem com eles os 4 elementos. Por quê? Porque são os fatores determinantes da magia, ok? Perfeito. Dito isso para vocês, chegou então. E aí
todo mundo vai julgar porque são diferentes, perfeito? Porque ela não vai usar um incenso, ela vai usar um cigarro, ok? Amanhã, quando eu explicar o fator fumo para vocês, vocês vão cair para trás. Eu sei que o cigarro tem 4.900 não sei quantos produtos químicos, eu juro para você, mas ela tem um que faz toda a diferença nessa história, ok? E ela está trabalhando o quê? O elemento ar para que você tenha o quê? Novas ideias. E você fala, puxa, eu não tinha pensado nisso, ok? Ela pode sim te dar uma vela para você acender, porque até a sua conexão espiritual e sua conexão com esse pedido pode acontecer, não é? Ela pode te dar rosa, como eu falei, que é o fator determinante dos seus pedidos, a certeza que faz parte de um jardim espiritual do qual seu pedido subiu, seu pedido faz parte e que ele está sendo sim observado para ser ali realizado. E entrou o líquido, que pode ser água, como eu disse, vinho, champanhe, a bebida que vier, que é o fator determinante que vai aqui moldar essas novas ideias, porque o líquido quando entra vai moldar, e esse moldar vai chegar até você. Vai chegar para que seja realizado, concretizado na Terra. E o que só depende é você dar o passo. Então, como eu disse, esta senhora Pombogira, ela usa deste elemento e deste símbolo para gerar, através dos seus pedidos, aquilo que você quer. Você entendeu, compreendeu, está feito. Quando termina o líquido que a gente vira, é para ocorrer o nascimento deste seu pedido e as coisas continuarem a fluir de forma harmoniosa. E que seja um caminho sempre de prosperidade, mas os passos precisam ser dados, não cai do céu, perfeito? E isso é muito legal, porque quando Pombagira ela dá umas duras na gente, a gente fala, puxa vida, levou umas duras. É verdade, é o quanto você estava parado e resistente dentro do caminho, do qual você já tinha que ter andado anos-luz na sua frente, não é? E as coisas quando você para e não realiza, não adianta, o resultado não chega, então você fica insatisfeito e precisa da realização, porque tudo dentro do micro e do macro precisa que todos façam a sua parte. Então, dentro do seu micro, que é você e sua casa, você tem que fazer a sua parte. Dentro do micro para o macro, que é a empresa que você trabalha, você tem que fazer a sua parte. E dentro do micro, que somos nós, para o que é o nosso estado e país, temos que fazer a nossa parte. E dentro disso é que as coisas acontecem e são realizadas. E é dentro disso que eu não tenho que olhar nada de ninguém. Ah, ele não fez. Problema dele, a vida dele, ele estagnou. Faça o seu, porque com certeza vai dar certo. Por isso que para umas pessoas, nossa, dá tão certo as coisas e para outros não. É a forma como você vê e como você se coloca na geração daquilo que você deseja. E Pombagira vem simplesmente, dessa vez, explicar este elemento aí, que é a força da fertilidade, da beleza, emoção e do amor, da compaixão, do instinto e da intuição. E que o líquido colocado aqui gere aquilo que vocês desejem. Que assim seja e assim se faça. Está feito. Esta é a força de uma taça, essa é o que representa a taça, o elemento água, para dentro deste elemento de poder dessas senhoras pombogiras. Perfeito? Sensacional? Eu também acho.